A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Para mim, é sempre motivo de alegria estar aqui, levando a preciosa palavra de Deus. E nesta oportunidade, nesse vídeo, eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. E eu peço aos irmãos, às irmãs que vão ver esse vídeo, que sentem numa cadeira, pegue a sua canetinha, para anotar as referências que nós vamos citar aqui, tá bom? Você vai ficar sabendo tudo, não totalmente tudo, mas boa parte do assunto, estarei frisando aqui nesse vídeo, que é de suma importância para a igreja, tá bom? O arrebatamento será num piscar de olhos. Paulo registrou isso em 1 Coríntios 15 e versículo 52. Paulo diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, antes de soar a última trombeta, diz o apóstolo Paulo que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Depois o apóstolo Paulo, ele reformula esse assunto do arrebatamento na primeira carta de 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós subiremos junto e estaremos juntos na mesma hora, no mesmo momento, lá na glória com Cristo. Então, você fica pensando assim, pastor, quem vai ser arrebatado? Quem são as pessoas que vão ser tomadas aqui da terra no dia do arrebatamento? Então, se você tem essa pergunta, essa curiosidade, por favor, não saia daí, tá bom? As Escrituras falam o tempo todo sobre o valor e a importância da santificação. Na carta aos Hebreus 12, versículo 15, 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é importantíssimo. Em Judas, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala da fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. De uma vez por toda foi entregue aos santos. Então, o arrebatamento vai acontecer na vida de santos, homens e mulheres que vivem em santificação, a presença de Deus. Então, quando é que vai acontecer esse arrebatamento? Quando? O dia e a hora ninguém sabe. Isso aqui não tem resposta porque ninguém sabe, o dia e a hora. Agora, esse arrebatamento vai acontecer. O que eu vou falar agora a seguir contraria a visão de muitas pessoas. Mas eu não quero aqui discutir, trazer discussões, eu só quero mostrar para vocês aquilo que as Escrituras diz. Tá bom, igreja? Não saia daí. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus promete arrebatar a igreja da hora da tentação. Promete tirar a igreja da terra da hora da tentação. Mas é importante você ver com calma esse versículo completo, para você entender. Olha o que Jesus fala, 3 do Apocalipse, versículo 10. Por que guardar-te a palavra da minha paciência? Também eu te guardarei da hora da tentação. Então, observe que a prática da palavra de Deus está conectada com o arrebatamento. Não existe arrebatamento para quem não guarda a palavra de Deus. Não tem proteção, não tem livramento para quem não guarda a palavra de Deus. Então Jesus promete guardar a igreja, aquela igreja que guarda a sua palavra. Por que guardar-te a minha palavra? Também eu te guardarei da hora da tentação que advém sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Que tentação seria esta? Talvez seja uma pergunta e eu vou responder agora a seguir. A tentação que virá sobre todo mundo, isso fala de vantagem,
de coisas que vai encher o coração de toda a humanidade. O que as pessoas buscam? As pessoas buscam bons empregos, bom salário, as pessoas buscam o que mais? Bons hospitais, né? Bons médicos, e boas casas, bom salário e etc. Então, essa tentação, ela vai pegar de cheio a humanidade, porque é isso que vai ser oferecido. Né? Quando Jesus fala que vai tirar a igreja da terra antes dessa tentação, é preciso você compreender a forma como Satanás tentou Jesus. Você pega o capítulo 4 de Mateus e você estuda comigo. O versículo 8 e versículo 9. Jesus mostrou, o Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor, sua glória. E disse, olha, tudo que tu estás vendo é meu, dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. O que é isso, pastor? Tentação. Aqui é uma das maiores tentações. Jesus enfrentou a maior tentação que um ser humano pode ser tentado. Jesus enfrentou a pior de todas. Satanás estava oferecendo a Jesus poder, fama, riqueza. Tudo é meu, dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Esse poder é teu, essa fartura, essa riqueza é tudo seu. Então, grande tentação é isso para quem está vendo esse vídeo, procurando interpretar e entender Mateus 3, Apocalipse 3, versículo 10. Então, Jesus promete guardar a igreja desta hora, da hora da tentação. Então, vamos lá. No capítulo 25 de Mateus, do primeiro versículo ao 10, nós temos 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. No percurso da caminhada, as loucas percebem que não tem azeite. Então, o que elas fazem? Elas vão até as virgens prudentes e dizem, dá-me o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Está no 5 e no 6. Então as prudentes respondem, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante dos que os vendem, comprai para vós. E elas foram. Quando elas retornam, as virgens prudentes não estavam mais ali. A porta da graça se fechou. Jesus salvou, levou as virgens prudentes. Então, é exatamente aqui aonde a igreja precisa compreender que o arrebatamento, nem todos os crentes farão parte do arrebatamento. É triste isso, é até triste falar isso, mas é uma verdade que você tem que ouvir. E nós temos que falar. Então, nem todos farão parte do arrebatamento. Como eu falei a princípio, igreja, só faz parte do arrebatamento a igreja santa. E a igreja santa é aquela que está vinculada à palavra, à obediência, de acordo com o texto que eu apresentei de Apocalipse 3 e 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Então, o segredo é guardar a palavra, é viver o temor de Deus. Bem, eu vou entrar em algumas questões polêmicas. Polêmica para muitas pessoas. Não saia daí, tá bom? Quem fará parte do arrebatamento? Quem vai ficar? Bem, são perguntas que são feitas, né? E o que a gente pode mostrar é somente isso que eu acabei de mencionar. Os que guardam a palavra, que farão parte do arrebatamento. Bem, meus irmãos e irmãs, vamos continuar aqui.
A grande tribulação na face da terra, ela não vai pegar a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, ela não fará parte da grande tribulação que vai acontecer em todo o mundo. Talvez isso seja uma afronta para você que crê diferente. Talvez isso que eu acabei de mencionar confronta o seu aprendizado, aquilo que você ouviu. Bem, eu não estou aqui para confrontar aquilo que você ouviu ou aprendeu. Mas eu preciso falar a Escritura como ela é. Eu vou fazer aqui algumas perguntas e você vai fazer análise, vai questionar. E se puder responder, responda no vídeo aí abaixo, tá bom? Escreva aí, faça seu comentário. Bem, nós temos aqui 4 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Veja aí a primeira pergunta, veja lá. A grande tribulação é a grande ira, é a ira de Deus sobre a terra? É a primeira pergunta. A segunda pergunta. Paulo mentiu quando disse que a Igreja Imaculada não fará parte da grande tribulação? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta. Jesus Cristo mentiu quando disse que vai tirar a igreja da terra da hora da tentação? Da hora da tentação, não é na hora, é da hora da tentação? As 10 virgens, essa é a quarta pergunta. As 10 virgens estavam batendo a porta, dizendo abre a porta, ou apenas 5? Essas 4 perguntas que eu fiz, nela está baseado o arrebatamento da igreja das 5 virgens. A grande tribulação, ela começa com o arrebatamento da igreja. Não existe grande tribulação na terra com a igreja na terra. A igreja imaculada, as virgens prudentes. Não tem, não existe. Quem falou isso foi Jesus. Jesus falou que Noé, enquanto estava fora da arca, tudo bem, o povo comia, casava, plantava, estava em casamento, estava lá. Mas no dia que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio. Não tinha grande tribulação com Noé fora da arca. A grande tribulação veio quando Noé entrou na arca. Não tinha grande tribulação, me refiro a Ló, Sodoma. Não caiu fogo do céu com enxofre enquanto Ló estava em Sodoma. Só caiu fogo do céu e consumiu a todos quando Ló saiu de Sodoma. Não existe grande tentação, grande tribulação com a igreja imaculada na terra. Então essa grande tribulação, ela vai começar a dar início com o arrebatamento da igreja. Quando Deus sacudiu os 4 cantos da terra e arrebatar a sua igreja, que são milhões de pessoas, é incontável. Então, aqueles que foram asilados, aqueles que foram deixados para trás, aqueles que não foram arrebatados, você não imagina o desespero dessas pessoas. E é sobre isso que eu vou falar aqui um pouquinho. Há muitos cristãos que pregam dizendo que a igreja imaculada, junto com as doidas, vai passar pela grande tribulação.
A Bíblia não diz isso. Em canto nenhum da Bíblia. Em canto nenhum. Você pega 2 Tessalonicenses 2 e você estuda do segundo versículo ao versículo 4. Se você paralisar a leitura ali, você fica enganchado. Você acha que a igreja vai passar. Quando você vai para o versículo 6 e 7, lá Paulo conclui o assunto que ele começa no primeiro versículo. Ele diz que só tem um, está se referindo a Deus, só tem um que o retém, até que do meio seria tirado, seria afastado. Então será revelado o iníquo. O iníquo só será revelado quando aquele que está aqui no meio, sair. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, quando essa igreja imaculada, santa, for tirada, então será revelado o iníquo. Então, o iníquo revelado não é promessa para a igreja. É promessa para o mundo. Promessa para os judeus. Promessa para as virgens loucas. As virgens loucas, elas vão ver o anticristo, vão ver a besta, vão conhecer, porque será revelado, eles vão saber quem é. Já as virgens prudentes, não. As virgens prudentes, não. A promessa para as virgens prudentes é ver o Senhor como Ele é ver Cristo como Ele é. A promessa para as virgens prudentes é essa. Então, meus irmãos e irmãs, aqueles que ficaram no arrebatamento, o desespero é tão terrível que muitos deles vão se suicidar, vão se matar. Seus bens materiais serão confiscados. Aqueles que têm casas, palácio, riqueza, carro, vai ser tudo tomado, o governo vai tomar tudo. E a pessoa vai viver como mendigo. Esses olhos viram. Ninguém vai dar água para eles ou comida. Todos serão proibidos. Vão formalizar leis. Ninguém vai poder ajudar os crentes que ficaram. Eu vi eles esqueléticos. Eu vi multidões de crentes, todos eles esqueléticos. O mendigo pedindo esmola, pedindo dormida. É terrível, igreja, é terrível. É terrível. Eles não terão 1 metro de chão para plantar um caroço de milho. Tudo do governo. Não poderão comprar ou vender se não tiver a marca de Satanás. 666. 13, versículo 17, 18 e 19 do Apocalipse. Eu vi. Não poderão viajar. Eu vi. Eu vi. No ano de 1992, os ônibus eu vi. Não tinha trocador, só motorista. Só pode entrar no ônibus quem tem a marca da besta. São promessas para virgens loucas, para os judeus, incrédulos e para o mundo. Não é para a igreja imaculada. Então, Jesus prometeu arrebatar a igreja da hora da tentação. Então, quero trazer para você aqui algo que é importante nós frisar aqui nesse vídeo. Não saia daí, por favor. De volta. Quando as 2 torres foram chocadas com aqueles 2 aviões que destruiu as torres lá nos Estados Unidos, as pessoas que estavam lá dentro, os prédios enormes, morreram. Mas se porventura algum empregado, alguma empregada não deu certo ir naquele dia para o trabalho, sobreviveu, escapou. O que isso tem a ver, pastor, com Apocalipse 3 e 10? Tudo. Jesus promete arrebatar a igreja da hora, não é na hora.
quem estava na hora lá do atentado nas Torres Gêmeas, morreu. Quem estava na hora lá morreu. Então Jesus promete arrebatar a igreja da hora, não é na hora, é da hora da tentação. Então não existe grande tribulação com a igreja na terra. A grande tribulação dá início com o arrebatamento da igreja. Sem arrebatamento da igreja, não tem grande tribulação. Então eu quero entrar com você aqui só um pouquinho da história de Israel. Quantas tribulações a nação de Israel sofreram? A nação de Israel passou por tantas tribulações que você não tem ideia, você não imagina. Ao ponto de mulheres comer seus próprios filhos, comprar esterco de pombo, fezes de pombo para comerem. Você não tem ideia. Isso é tribulação. Você não tem ideia de tantas tribulações que passou com aquelas mulheres no nascimento de Jesus, quando tiveram seus filhos arrancados das mãos, decapitados pelos soldados. Terrível. E se você acha que a grande tribulação ocorreu nos anos 70 depois de Cristo, você está enganado, totalmente enganado. Você foi enganado, meu irmão, com essa história. Porque se nos anos 70 depois de Cristo, com a entrada do rei Espasiarca, que destruiu o templo e arrancou o ouro, não deixando pedra sobre pedra para se cumprir o que Jesus Cristo proferiu, falou lá em Mateus 24, se você acha que aquilo ali era a grande tribulação, então como é que se explica 6 milhões de judeus que foram mortos pelo Hitler e seus soldados malignos, diabólicos? Então, nada disso se compara à grande tribulação que vai afetar o mundo. A grande tribulação não está relacionada apenas a Israel, apenas o território da Palestina, lá. A grande tribulação vai atingir o mundo todo. A grande tribulação vai atingir todo o globo da Terra. Todo o globo da Terra vai ser afetada com a grande tribulação. Quando você pega o capítulo 6 do Apocalipse, você percebe que o primeiro cavaleiro, ele recebeu um arco. E arco quer dizer longo alcance, longitura, longo alcance. Então o anticristo vai atingir o mundo, vai governar o mundo. Satanás vai governar o mundo, ímpio. Então, a grande tribulação não acontece com a igreja imaculada na terra. Quando Jesus tirar a igreja da terra, a igreja imaculada, milhares de crentes vão ficar na terra, porque não era a igreja imaculada. Eu vou mostrar um segredo aqui para vocês, viu? Não saia daí. Não saia daí. Estamos de volta. Veja o segredo. Quando você pega Mateus 25, estuda o verso 3 e o 4. No 3, nós temos as virgens loucas. Pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o azeite. As virgens prudentes pegaram as suas lâmpadas com as suas vasilhas e levaram o azeite consigo. O que é lâmpada? Talvez seja uma pergunta. O que é lâmpada? O que é lâmpada? Lâmpada para nós é isto. Lâmpada. Na Bíblia, na palavra de Deus, lâmpada tem dois sentidos. No Salmo 119, verso 105, diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, na Bíblia, lâmpada é a palavra de Deus. Já outra interpretação que temos, do Apocalipse 13, versículo
1, 2 e 3, você vai vendo aí a igreja. Jesus fala da igreja que anda com ele de branco. Então nós temos lâmpada como palavra de Deus e nós temos lâmpada como testemunho. Então as virgens loucas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite. Tem muitas pessoas que até têm um certo testemunho, mas não têm azeite. São homens e mulheres naturais, não são espirituais, mas têm um comportamento bom. Mas não é tudo. Já as prudentes pegaram as suas lâmpadas com as suas vasilhas e levaram o azeite consigo. Não tem como você levar o azeite se você não tiver uma vasilha. Aqui está o segredo. As loucas não tinham vasilha, tinha lâmpada, tinha até um certo testemunho, mas não tinha vasilha. Então, sem a vasilha, não tem como colocar o azeite, porque o azeite é um líquido. O azeite no campo espiritual é uma representação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só pode repousar num vaso. Esse vaso, essa vasilha, é um coração santificado. É uma mente santificada. Coração purificado e santificado. Então, o Espírito de Deus está dentro desse coração santificado, purificado. Esse coração voltado para a verdade do Evangelho, que ama a verdade. Já as loucas não tinham vasilha. Então, olhando para essas 10 virgens, apenas 5 virgens tinham a vasilha. Tinham o coração santificado, coração purificado, santificado. E tinham dentro desse coração o azeite, que representa o Espírito, a prática da palavra. As loucas não tinham. Então, eu não posso chegar aqui e colocar aqui as 5 virgens, as 10 virgens, e dizer assim para os irmãos: olha, irmão, a igreja vai passar pela grande tribulação, porque eu li no capítulo tal, no versículo tal, não sei o que tal. Conversa, meu irmão, para boi dormir. Temos que discernir, temos que entender. Então, a igreja que vai passar pela grande tribulação é as virgens loucas, porque no período da grande tribulação vão se converter, vão valorizar a palavra de Deus, aquilo que eles desprezaram, que elas desprezaram. Não é assim que acontece nos dias atuais? Crente vai para o culto só para cantar, no dia que não dão oportunidade ficam zangados, ficam furiosos, furiosas, não é isso? No dia que não recebem uma oportunidade, ficam furiosos e furiosas. Pois é, ficam no arrebatamento. Vão se passar pela grande tribulação, vai ter a oportunidade para se converter lá, ou largar de vez. Porque muitos não vão aguentar as provas e aflições, e vão negar o Cristo da Bíblia. É terrível. Então, meus irmãos e irmãs, não fuja daí, o assunto não terminou ainda. Então, não existe grande tribulação com a igreja imaculada na terra. Não existe. Se porventura você vê algum pregador dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, delete, esqueça. O tal não entendeu nada, não compreendeu nada. Zero à esquerda, entendeu nada. Então, o que eu devo fazer, pastor? O que não é só você que deve fazer, é todos nós. O que nós devemos fazer é voltar à prática da obediência à palavra de Deus. É viver uma vida com Deus. Oração, jejum, meditação da verdade.
deixar que a palavra de Deus venha nos vencer. Que a gente venha se entregar totalmente à verdade, para vivermos a verdade. E assim, nós estamos seguros. O arrebatamento vem como laço sobre os habitantes da terra. Não se sabe o dia nem a hora. Pode ser agora. Então, olhe para você, meu irmão, minha irmã. Você faz parte desse arrebatamento? Você está enquadrado nessa verdade? Está vivendo o amor de Deus, que é os mandamentos? Então fica aqui meu abraço a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, e divulgue essa mensagem, tá bom?